Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. No dia. Este dia pode ser visto como terrível por uma grande parte da humanidade, mas também deve ser visto pela Igreja de Cristo como um dia de glorificação dos remidos do Senhor Jesus. Tudo já está agendado no cronograma das realizações de Deus, conforme o desenrolar dos fatos escatológicos já determinados, e que esta mensagem que temos neste versículo do Novo Testamento sirva de alerta para os filhos dos homens, no sentido de avisar aos moradores da terra sobre os fatos já determinados pelo Criador de todas as coisas. Aqui na terra ou no mundo tudo há de passar, menos a palavra de Deus, que é fiel em seu cumprimento. No dia em que Deus, o grande, todo-poderoso, governante universal, aquele que é tratado como sendo Deus de Israel, mas que também é adorado pela Igreja Remida de Cristo e conhecido por todos, é quem centraliza em sua potencialidade todo o poder para julgar no fim de todas as coisas. Este é o Deus soberano e supremo, a quem todos devem prestar contas no tempo próprio determinado por Ele, porque é o juiz dos vivos e também dos mortos, que é o Deus de justiça. No dia em que Deus há de julgar. Neste capítulo 2 de Romanos, Paulo fala sobre alguns dos princípios do julgamento imparcial e justo de Deus sobre todos os filhos dos homens. Porém, um estudo criterioso sobre o assunto nos mostra que existem muito mais regras a serem cumpridas no julgamento do grande Deus, como sendo o julgamento mais justo e que possa se imaginar como sendo absolutamente completo, porque Deus é a verdade em essência. Ele conhece todas as coisas, porque é o Deus onisciente e também onipresente. No dia em que Deus há de julgar os segredos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, está escrito: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, que seja mal. Já em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, está escrito: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Ninguém tem como escapar deste dia em que todos os segredos dos filhos dos homens serão expostos diante de Deus, Ele que é o grande juiz. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Aqui na terra, aqueles que possuem muitos recursos financeiros e são influentes diante das autoridades constituídas, burlam as leis e, sendo culpados, se safam como inocentes, bem como os pobres e excluídos da sociedade são condenados, mesmo sendo inocentes em muitos casos, porque, de acordo com o julgamento da terra, a justiça se torna em injustiça quando o direito é distorcido. Mas diante da justiça de Deus, o juízo é reto, porque é segundo a verdade. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essa declaração do Novo Testamento nos ensina da grandeza de Cristo, o Filho de Deus, bem como nos fala da forma com que o Pai exaltou seu Filho, Jesus lhe dando o direito de ser também juiz dos vivos e dos mortos. É isso que nos ensina o Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 10, que nos fala justamente a respeito do julgamento para a recompensa dos justificados por Cristo Jesus, nosso Redentor. Finalmente, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Cristo pregou o Evangelho em essência, que procuraria fazer o Evangelho pregado por Cristo uma profunda reforma no judaísmo. Já os apóstolos de Jerusalém pregaram o Evangelho de transição entre o judaísmo e o cristianismo, o que se chama de Evangelho da circuncisão. Mas Paulo, juntamente com seus amigos de ministério, pregaram o Evangelho pleno, que é o Evangelho da incircuncisão, que deu desenvoltura e sustentabilidade ao cristianismo na terra. Não que o Evangelho fosse uma ideologia ou uma teologia própria do apóstolo dos gentios. Até porque o que Paulo pregava realmente era a pura revelação do Espírito Santo de Deus. Ele apenas anunciava o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta mensagem entre em seu coração e você passe a crer verdadeiramente em Cristo como seu
Redentor, se arrependendo dos seus pecados e entregando a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.